Fala família, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de número 40. Meu nome é Jefferson Rafael e o tema da live de hoje é como se planejar do zero para o concurso da CGU. Esse concurso que foi recentemente autorizado, certo? O concurso que tem cerca de 300 vagas e que tem um salário extremamente atrativo. É um concurso que para mim é muito especial, porque foi onde eu comecei a minha carreira nos mundos dos concursos, vamos dizer assim. Foi o primeiro concurso, um dos primeiros concursos de alto nível que eu tentei, e foi um concurso também que eu estudei por muito tempo, né, uma fase pré-edital para me conseguir minhas aprovações. Então é um concurso para mim que é muito especial, é um momento até de nostalgia, né, quando eu fui elaborar a aula, quando eu fui montar o ciclo de estudos, eu fui pegando aqui as coisas que eu já tinha visto, que eu já tinha feito anteriormente. Seja bem-vinda, meu amor, seja bem-vindo todo mundo que está entrando aí, sejam todos bem-vindos, Cristina, todos que sejam muito bem-vindos por aqui, tá joia? Bom, para quem não conhece, esse é programa de lives semanais, no qual toda terça-feira, às 21 horas, eu tô aqui com o assunto. Essa é a nossa live número 40. Caraca, a gente já tá quase um ano aqui, com toda terça-feira uma live, certo? Eu sempre trago temas variados, para que você consiga estudar bem para os estudos, para que você não fique pela caminhada, para que você conquiste a sua aprovação. E aí eu falo de tudo, falo desde planejamento, comportamento. E como é que funciona? Essa live, a gravação fica disponível por um período e depois isso vai para dentro do Revisão Perfeita, que é o meu método de estudo, né? Então, Revisão Perfeita, além de ter revisão, ele tem também todas essas aulas, que você vai ver lá no meu GTV, que tem um aulão de revisão e mais essa aula agora. Todas as gravações, mais PDF resumido, mas toda essa história, tudo isso vai para dentro do Revisão Perfeita, tá joia? Então, é assim que funciona a dinâmica dessas nossas aulas aqui. As dúvidas que vocês forem tendo pelo caminho, tá joia? Podem ir colocando aqui, a Patrícia já colocou. Só uma dúvida, o concurso terá vagas para ensino médio? Sim, né? Esse concurso tem o técnico previsto, né? Tem vagas para técnico, cargo técnico previsto também, então terá também. Então vocês, como a Patrícia fez aqui, vocês podem ir colocando a dúvida de vocês, que vocês tiverem aqui, e eu vou, aquelas que forem já relacionadas ao que eu estiver falando no momento, eu já respondo para vocês. As que não forem relacionadas com aquilo que eu estiver falando no momento, eu vou deixar uns minutinhos no final para a gente poder também tirar uma dúvida sobre isso. Tá joia? Então vocês fiquem à vontade. Já peço que todo mundo que for entrando, família, já manda para quem está na caminhada também. Essa é uma oportunidade incrível, não é todo dia que a gente tem um concurso de alto nível desse, como esse, né? Para você ter uma ideia, o salário inicial do auditor, né, da CGU é 19 mil, é mais de 19 mil bruto, certo? É um cargo de alto nível, é um cargo de ciclo de gestão, do qual eu faço parte hoje também, então é um cargo, assim, extremamente... realmente é um divisor de águas para todo mundo que passar nesse concurso. E agora é um momento estratégico, porque é um momento de autorização do concurso. Então você tem mais tempo para poder estudar, tem mais tempo para se preparar, tem mais tempo para ganhar ritmo de estudo e para chegar bem preparado depois que o edital for publicado e também no dia da prova. Então é um momento extremamente estratégico para todo mundo que estuda para concurso, para todo mundo que está nessa caminhada. Então, encaminhe o link dessa live, que eu tenho certeza que é um conteúdo que vai fazer muita diferença na vida dessas pessoas que estão estudando para concurso. Tá joia? Eu peço para que vocês já encaminhem essa live, por favor. E aí, família, seguindo, né, já começando aqui o conteúdo da nossa live, né? A primeira vez que eu tive contato com o concurso da CGU foi em 2008, né? Eu estava no final ali da minha graduação e eu fui começar a estudar para concurso, né? Para quem não sabe, eu sou da área de TI, né? Eu sou formado, eu sou bacharel em sistemas de informação. Hoje eu ocupo, né, um cargo do ciclo de gestão, assim como é o cargo da CGU, tá joia? Mas nem sempre foi assim, né? Então eu comecei estudando, né? Lá na adolescência eu costumo dizer que eu esburacava a mão de tanto secar carro, e o estudo foi a ferramenta que me trouxe lá do Lava Rápido que eu trabalhava na adolescência para ocupar um cargo de alto nível hoje no governo federal. E é justamente, eu quero tentar resumir essa história hoje com todos os aprendizados que eu tive ao longo dessa caminhada, para que você possa também fazer essa transição ao longo da sua vida. Seja se você está começando do zero, se você já ocupa um cargo, às vezes você já foi até aprovado, mas quer ir para o próximo nível, você quer passar um concurso que tem um salário melhor, certo? Então, as lições que eu vou trazer aqui são justamente para todos vocês fazerem essa transição, tá joia? Então, como eu estava falando para vocês, em 2008, eu estava lá, né? Terminando a faculdade, saiu o edital da CGU. Aí eu falei assim, acho que eu vou tentar esse concurso aí. Quando eu olhei o edital da CGU, confesso para vocês que o primeiro susto que eu teve foi a quantidade de matérias que tinha no edital.
Eu não estava acostumado com aquela quantidade de matéria, né? Se a gente for ver o edital do CGU de 2008 ou 2012, que é o último concurso que teve, você vai ver que são dezenas de matérias para o cargo de auditor e para o cargo de técnico, são muitas matérias também. Então, a primeira coisa que me assustou foi isso, porque eu não estava acostumado com aquela quantidade de matérias. Segundo, eu estava começando a estudar. E todo mundo que está começando a estudar do zero aqui, quem tá? Eu quero aqui, pessoal, todo mundo, família, que está começando do zero aqui para mim, coloca sim, coloca eu. Só coloca eu aqui para mim poder saber quem está começando do zero aqui, para mim já ter uma ideia de todos vocês que estão entrando aqui, quem está começando do zero, quem vai começar a estudar para concursos agora, está começando do zero, já coloca eu aqui nos comentários para mim poder saber. E vocês sabem, família, quando você está começando do zero, tudo que você mais tem é dúvida, né? Você tem dúvida sobre um monte de coisa. Você tem dúvida como se planejar, como estudar, o que estudar, quando estudar, certo? Uma série de incertezas. Como que será, né? Depois, enfim, você tem uma série de dúvidas que acabam te travando muitas vezes. Cria uma resistência que você muitas vezes não consegue superar. E aí, família, não tem muita fórmula mágica não. Entendeu? A primeira coisa é tomar a iniciativa mesmo. E quanto mais rápido você tomar a iniciativa, e aqui eu disse até, né? Esse tempo de reação, essa autorização tem que ser um gatilho na sua mente para você já começar a estudar imediatamente. Para você começar a estudar logo. E aqui ao longo dessa aula, hoje eu vou falar para vocês que matérias que você tem que estudar, já vou te dar um plano de estudos. Mas já tenha em mente que, para quem está começando do zero, não vai ser legal. Você vai querer fazer tudo menos estudar, certo? Você vai ter um momento de empolgação, você vai ter aquele momento que você fala, não, vamos lá. Você vai estar motivado, mas tem dia que não. Tem dia que você vai estar mais desanimado, tem dia que você vai falar, poxa, mas será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir? É normal, família, é natural isso acontecer, tá joia? Essa variação no rendimento é super natural, tá? Não se incomodem com isso, não, e foquem muito na execução, é fazer todos os dias da melhor forma possível. E agora, como a gente está num momento extremamente estratégico, é fazer o máximo que você puder, vai com tudo, entendeu? Estabelece ali um período de um dia ou um dia da semana, estuda de segunda a sábado, tira o domingo, ou verdade do domingo, enfim. Mas entenda o seguinte, é um momento de execução, frequência, fazer todos os dias o máximo que você puder, entendeu? É pensar o seguinte, são 6 meses mais decisivos da sua vida, né? Eu tô falando 6 meses por quê? Porque em tese deve ser isso que vai acontecer, né? Já é praticamente certo que segundo o controlador geral da União, já se manifestou falando que imagina que o edital vai sair esse ano. Então, se o edital sair esse ano, imagino que no final do ano deve sair edital e no início do ano que vem deve ter prova. Então, é focar nisso, né? Como a Júlia Vargão colocou aqui, constância. Frequência, família, frequência. É fazer o que puder com o que tiver e vambora, vamos pra cima. Você entendeu? Por que que isso é importante? Porque isso é a base. A execução é a base. A iniciativa é a base. Não adianta de nada eu vir aqui dar um conteúdo esplêndido para vocês, extremamente valioso, e você não colocar nada em prática. Entendeu? Então já tenha isso em mente. Execução, iniciativa. Tá joia? Já saia com isso em mente. Em 2008, quando eu estudei para a CGU, o meu único trunfo era a iniciativa. Eu fui com a cara e a coragem. Com a cara e com a coragem também. Por quê? Eu não tinha feito um planejamento adequado para o concurso. Eu não sabia como organizar. Eu não tinha uma aula dessa como eu estou dando para vocês hoje, família. Eu não tinha esse tipo de conteúdo naquela época, né? Parece que agora eu me senti um senhor agora, né? Eu falei naquela época, eu me senti agora um senhor com 50 anos. Enfim, eu não tinha esse tipo de conteúdo. Então eu fui com a cara e com a coragem. Não fiz um planejamento adequado, não tinha um método de estudo adequado para o desafio, tá joia? Então, um dos motivos de eu estar aqui é justamente por isso. Quando eu estudei, eu não tinha... Era com a cara e com a coragem, né? Eu fui o primeiro servidor da minha família. Não tinha ninguém da minha família que já tinha passado em concurso. Alguns amigos tinham passado para concurso, mas concursos, vamos dizer assim, de mais baixo nível. Não de baixo nível, mas concurso de entrada, carreirão, que foi o primeiro concurso que eu passei, por exemplo. Concurso de alto nível, eu não conhecia ninguém que tinha estudado naquela época. Então fui com a cara e com a coragem. Aí fui lá nessa época eu morava em Montes Claros, peguei um ônibus de excursão para Belo Horizonte, fui lá, final de semana, fazer prova. Fazer prova em Belo Horizonte. E aí era um bairro longe pra caramba, na época ainda a Exaf que organizou. Cheguei lá para fazer a prova, família, sabe quando você lê a prova e você fala assim, gente, o que é isso? Eu não tenho a mínima noção do que essa prova tá falando, mas eu não tinha a mínima ideia mesmo. Mas por incrível que pareça, embora eu tenha sido atropelado, como eu disse até no anúncio dessa aula, né? Eu fui atropelado pela essa prova de 2008,
Mas eu saí com a sensação de que era possível passar. Falei, não, essa prova eu acredito que é possível passar. Eu acredito que vai dar para mim passar sim. E o que aconteceu? Dali em diante eu continuei estudando, ou seja, não parei de estudar, certo? Eu estava começando, eu estava no final da faculdade continuando estudando, e aí, um ano e pouco depois eu fui aprovado. Fui aprovado para o carreirão do Poder Executivo Federal, fui aprovado para a FUNASA. Foi a minha primeira aprovação, foi quando eu saí de Montes Claros e vim aqui para Brasília. Foi quando eu me mudei para Brasília, isso em 2010. Ali, família, eu entendi que eu estava fazendo tudo errado. Tudo errado, né? Como eu falei para vocês, não tinha plano. Eu estudava, eu cometi o erro de estudar só as matérias que eu mais gostava, eu não estudava direito, né? Eu só passava no direito, enfim. Aí quando eu cheguei aqui em Brasília, eu comecei a estudar de uma forma um pouco mais profissional. Então eu já tinha um planejamento. Nessa época, isso que eu vou ensinar para vocês hoje, que é montar o ciclo, eu já comecei a montar o ciclo de estudos para os meus concursos. E eu comecei, foi nesse momento que eu comecei a estudar para a CGU. Então, em 2010 eu comecei a estudar para a CGU já pré-edital. Não, vou estudar para pré-edital, que é justamente esse momento que vocês estão passando agora, essa oportunidade que vocês têm agora, tá joia? Ângela colocou aqui, você sabe quais são as áreas para auditor? Eu vou falar mais aqui sobre quais áreas que vocês podem apostar, tá joia? Tá joia, Ângela? E aí, o que acontece? Cheguei aqui, continuei estudando, acumulei mais algumas aprovações, né? Já aqui em Brasília, eu tô falando em 2010 foi aprovado, aí continuei estudando. Em 2012, saiu o concurso da CGU de novo. Falei, poxa, é agora, chegou o meu momento. Agora eu vou. Poxa, estudei todo esse período, né? Vou agora, chegou a minha hora. Fui lá, fiz a prova, fiz uma boa prova, fiquei nervoso pra caramba, fiz a prova lá na Unieuro, aqui em Águas Claras. Fiz uma boa prova, fiquei super nervoso. E aí o que aconteceu? Na hora que eu fui corrigir a prova, fiz uma pontuação competitiva, na hora que saiu o resultado, fiquei por 3 questões. Bati na trave nesse concurso, na trave nesse concurso. E aí o que acontece? Quando eu bati na trave nesse concurso, ficou muito claro para mim que eu precisava aprender, né? Que eu fui corrigir, na hora que eu fui corrigir o gabarito, que eu peguei e falei, deixa eu ver o que eu errei certinho, que eu fui olhar meus resumos e tal, ficou muito claro para mim que eu precisava melhorar meu método de estudos. Ficou muito claro para mim que eu precisava revisar as matérias de uma forma mais adequada. Porque, família, esse concurso é um desafio grande, porque você vai estudar por vários meses muitas matérias. Então você tem que dominar. Se você não domina essa habilidade, é difícil você acumular e você ter a retenção desse conteúdo ao longo do tempo. Isso para mim ficou muito claro na aprovação, nessa reprovação que eu tive. Tanto que depois, né, finalmente, eu fui aprovado para o ciclo de gestão e é o cargo que eu ocupo hoje. Então, o que eu quero dizer com esse breve introdução aqui, com essa breve enredo que eu falo para vocês? Primeiro, iniciativa, família. Iniciativa. Agora é hora de tomar iniciativa. Tudo que eu vou falar para vocês aqui, coloca em prática. Segundo, esforço. É muito importante, mas acima de tudo vocês têm que ter um método, certo? Para poder orientar o esforço de vocês. Vocês têm que sentar à mesa de estudos com a clareza do que estudar, como estudar, quando estudar, tudo isso certinho. Hoje, com o nosso ciclo de estudos que eu vou propor para vocês já vão saber o que estudar, certo? Agora, o quanto estudar, e vocês definem na rotina de vocês direitinho e é só colocar em prática. Então, o que estudar, essa dúvida vocês já não vão ter mais, tá bom? E outras dúvidas que vocês tiverem aqui. Aqui algumas dúvidas. Você sabe quais são as áreas, eu já falei, né? Eu vou falar aqui depois, tá joia? Luiz colocou, deixa salvo. Luiz, eu devo deixar. Geralmente eu deixo por 24 horas, tá? As lives ficam salvas por 24 horas, mas eu vou ver certinho depois. Mas certamente eu devo deixar salva essa live aqui. Obrigada. O Rodrigo, qualquer graduação? Sim, concurso da CGU é qualquer graduação. Basta ter nível superior, tá joia? O que vai direcionar que área que você vai escolher é o seu nível de conhecimento, né? E que matérias que você já... A sua bagagem hoje que vai definir que áreas que você vai escolher. O Persílio colocou, quando você acha que seriam as provas? Mesmo de provas já em novembro ou até mesmo em outubro? Eu acho muito precoce, né? Eu acredito, e aí é achômetro total, tá, família? Achômetro total, assim, é uma aposta, né? Eu aposto nessa prova para o início do ano que vem, mas é uma aposta. O que vocês têm que fazer agora, família, é usar o tempo da melhor forma possível. É estudar o máximo que você puder, entendeu? Como eu falei para vocês. O que eu costumava fazer aqui? Por exemplo, quando eu fui aprovado para o concurso de APO, que é um cargo também do ciclo de gestão, certo? Que foi a vez que eu estudei, a época que eu mais estudei na minha vida, né? Eu diria assim. O meu momento de descanso era sexta-feira no final do dia. Esse era o único momento que eu tinha de descanso. O restante do tempo era todo dedicado para os estudos. Mas o que eu quero dizer com isso? Estabeleça uma rotina no qual você consiga
intensa de estudos e tire um momento, tire um dia se for necessário, tire o domingo para estudar, estude de segunda a sábado, ou tire uma parte do seu dia, sei lá, a parte da noite, estude ao longo do dia, enfim, estabeleça o ritmo mais intenso possível que você puder, entendeu? Para que esses 6 meses seja aqueles 6 meses que você vai olhar para trás depois e vai falar assim, cara, como eu estudei naqueles 6 meses, entendeu? Esse é o momento de fazer história. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Sim, a Júlia colocou aqui as provas devem ser em todas as capitais? Com certeza. É um órgão federal com regionais distribuídos pelo país todo, então certamente deve ser. Tanto que eu fiz, a primeira prova que eu fiz foi em Belo Horizonte, a segunda prova que eu fiz foi aqui em Brasília. Né? Então com certeza deve ter provas em todas as capitais. Tá joia? Então vamos lá, família, seguindo aqui na nossa aula. Então, primeira coisa que eu quero que vocês já entendam é isso, é o momento de intensidade total. Falando um pouco mais sobre a CGU, o que é a CGU, o que é a Controladoria Geral da União, para que vocês entendam o papel desse órgão e também os seus respectivos cargos depois, né? Por que eu falo que concurso da CGU é um concurso de alto nível, né? Quando eu falo concurso de alto nível, tá? Como que eu costumo distribuir isso? Eu costumo me distribuir basicamente no salário, tá joia? Então, por exemplo, quando eu falo um concurso de entrada, concurso de carreirão, geralmente são concursos que você ganha inicial de 5 mil. Eu tô falando de carreiras do Executivo Federal, tá, família? Executivo, Judiciário e Legislativo Federal, tá bom? Mas é só para vocês terem um parâmetro. Então, por exemplo, carreirão do Executivo, PGPS, PST, né, que a maior parte do Executivo hoje é do carreirão. Então, geralmente você entra, e foi o cargo que eu fiz parte logo quando eu entrei no Executivo Federal. Cargos de nível intermediário é a partir de 10 mil, certo? De 10 até 14 mil. E aí entra analista judiciário, PRF, são cargos já que você tem um salário um pouco melhor. Quando eu falo cargos de alto nível, que é o caso desse concurso, aí já é mais de 15 mil. No caso da CGU especificamente, é 19 mil, dá ao entorno de 16 mil líquido inicial. Salvo engano, é algo em torno disso, tá bom? Então, ciclo de gestão, que é CGU, APO, que é o cargo que eu faço parte, analista do Bacen, especialistas em políticas públicas, tudo isso entra nessa mesma, vamos dizer assim, nessa mesma carreira, nessa mesma estrutura remuneratória, diplomata, perito da Polícia Federal. Eu estou falando isso só para vocês entenderem quando eu falo concurso de alto nível. Porque às vezes a gente fala concurso de alto nível, mas por que você está? Por que você está dizendo isso, concurso de alto nível? Tá bom? Então é nesse sentido. Além disso, uma outra vantagem muito interessante da CGU, dos cargos do ciclo de gestão, é que você recebe por subsídio. O que isso significa? É o salário integral. Então, por exemplo, é 19 mil, cento e alguma coisa. Ponto. Não é um monte de gratificações e quando você vai ver o vencimento base é baixinho. Não. É o salário integral. Eu tinha um cargo que eu fiz parte, o cargo de analista em tecnologia da informação, que o salário é um cargo intermediário, um salário até bom. Mas quando você ia ver a composição salarial, o salário mesmo era menos da metade. O restante era uma série de gratificações, a gratificação temporária. E qual que é o problema disso? Ao longo do tempo, você corre o risco de perder essa gratificação, se é uma gratificação temporária, ou muitas vezes não levar, né, se for o caso, para aposentadoria no futuro. Então, essas coisas são importantes da gente entender, tá bom? E aí, como que vai funcionar o nosso... Pegar algumas dúvidas aqui que vocês colocaram aqui. O Ramon colocou, para técnico, a quantidade de disciplinas deve ser grande também. Ramon, não se preocupe com a quantidade de disciplinas, brother, entendeu? Qual que é a ideia? A ideia é que você faça, o que você pode fazer, né? Eu já tô adiantando um pouco a matéria, mas para tirar essa limitação, muitas vezes, que a gente tem na cabeça de quantidade de disciplinas. O importante é você montar um planejamento no qual você comece com as disciplinas mais estratégicas. Quais são as disciplinas mais estratégicas, Jefferson? As disciplinas que têm mais pontos na prova. Entendeu? Então, por exemplo, para técnico, a última prova da CGU, ela tem uma prova antiga, né, que é uma prova de 2008, 50% da prova foi português. 50%. E muitas provas, e isso aí é recorrente, tem provas que às vezes 30% é português, 20%. Mas o que eu quero dizer com isso, Ramon? Muitas vezes você pode fazer aquela ideia de se concentrar em algumas matérias para começar, entendeu? As matérias principais, até você pegar um ritmo de estudo, pegar a musculatura, depois você vai incluindo matérias. Entendeu? Depois você vai incluindo mais matérias. Mas não cria essa barreira com a quantidade de matérias, não. Entendeu? A única certeza é que vai ter que estudar e aí você vai se organizando. E na medida que você vai entender uma coisa. Na medida que você vai acumulando matérias, você vai ter que torcer para que os próximos editais cobrem muitas matérias, porque você vai tendo uma bagagem cada vez maior. Tá joia? O Lucas, TJDF pode vir próximo à CGU, são dois bons concursos. Só o tempo dirá, né? Não dá pra gente saber, assim, previamente, né, como que vai ser. O ideal é você já ter um planejamento prévio, direcionar os seus esforços para algum desses concursos também, tá bom? Esse é o ideal para que você possa aproveitar esse tempo para criar uma bagagem
né, de conhecimento e está mais pronto para o dia da prova. Então, seguindo, família, como eu estava falando para vocês, então, vocês entenderam um pouco mais sobre o que é a CGU? A CGU é um órgão de controle interno. O que significa, né? Em resumo, a gente tem dois órgãos de controle hoje. Tem a CGU, que cuida, que é o órgão dentro do executivo que faz o controle, que é uma instituição de controle dentro do próprio executivo, e tem a TCU, que é o órgão de controle externo, é do poder legislativo, então está fora do poder executivo federal. Então a CGU, ela vai auditar os órgãos do governo federal dentro, né? Só que ela faz parte da estrutura do governo também, não é estrutura externa como é o TCU hoje, tá joia? E o trabalho, a preparação para esses dois concursos são muito parecidas no sentido das matérias que você estuda. Claro que tem algumas diferenças, por exemplo, para o TCU tem ainda mais matérias para poder estudar, mas em tese, técnicas de controle, assim, tem muitas matérias parecidas na preparação, tá joia? Então, em resumo, é isso que a CGU faz, tá joia? Então, entrando aqui, quais são as etapas, né? E como que eu vou me basear para fazer esse planejamento aqui, família? Eu vou me basear no concurso de 2012, né? É o último concurso que teve da CGU, tá joia? Então, é o que a gente tem para poder se basear. Todo o resto que a gente for fazer, qualquer coisa, vou fazer algumas apostas baseado, né, nesse tempo que eu fiz desses concursos, baseado na minha experiência, mas são apostas. De um modo geral, o que eu vou fazer é usar esse concurso. O concurso da CGU, até então, até 2012, é um concurso reloginho, né? Muito parecido, as matérias muito parecidas, mudou muita coisa. Por exemplo, quando eu estudei em 2008, eu estudei para o cargo de desenvolvimento de sistemas, né? Eu estudei para um cargo específico da área de TI. A mudança que teve de 2008 para 2012 foi uma matéria que parou de existir. Em 2008 eu estudei técnicas de controle e em 2012 essa matéria não foi cobrada para o meu cargo, foi cobrada por outros cargos. Então, certamente, esse planejamento que a gente vai fazer aqui, ele vai sofrer algum tipo de modificação quando o edital sair. É natural que isso aconteça. Muitas vezes a inclusão de uma disciplina nova, a exclusão de uma disciplina. Mas qual que é a vantagem? A vantagem é que aqui a gente já sai na frente. A vantagem é que aqui a gente já vai sair. Você já vai conseguir ver pelo menos 80% ou até mais das matérias. Né? Você já vai ter um período para poder se adiantar. O Félix colocou aqui suas apostas para as matérias cobradas. As matérias cobradas, eu acredito que deve ser muito parecido com o edital anterior. Pouca diferença. Minha aposta é essa. Né? Tanto que o planejamento que eu vou colocar para vocês aqui é esse. Tá joia? É muito baseado no edital anterior. Porque geralmente de um concurso para o outro, muda, mas não muda assim, não é uma mudança tão radical, não costuma ser uma mudança tão radical. As matérias são muito parecidas mesmo, porque o órgão, em essência, continua muito parecido, as necessidades são parecidas, né? Então, a tendência é que as matérias também não se alterem tanto. É claro que as coisas mudam, mas assim, em tese, acredito que o grosso deve ser muito parecido com o edital anterior. E quais que são as etapas? Como é que funciona geralmente esse concurso na prática? Geralmente, esse concurso são 2 dias, né? São 2 dias, é o fim de semana inteiro, ou então de manhã e à tarde. Esses concursos, eles têm muito conteúdo, entendeu? Então, geralmente você faz uma prova de manhã e uma prova à tarde com a parte discursiva, ou então você faz separado. Com certeza, a forma que foi feito esse concurso deve mudar. Porque, por exemplo, quando eu fiz concurso para o ciclo de gestão antes, você tinha a primeira prova objetiva e depois apenas os classificados faziam a prova discursiva. Tá joia? Mas, com certeza, imagino que nesse caso aqui, eles já devem seguir um pouco a estrutura que é do TCU, por exemplo, que é tudo junto, você faz tudo no mesmo dia. E aí é importante vocês treinarem, vocês fazerem esse simulado, porque é cansativo, é exaustivo. Então, inclua na rotina de estudo de vocês a ideia de você fazer simulados, de você resolver provas anteriores. Se você puder, ao longo dessa caminhada, às vezes fazer até um concurso parecido, que não, mesmo que você não tenha, não esteja estudando para esse concurso, mas para você começar a sentir, né, sentir como é que tá lá, tá fazendo, faça. Eu fiz isso, eu fiz vários concursos do ciclo de gestão. E teve um concurso que eu tentei, que foi analista de comércio exterior, que eu nem tinha a possibilidade de passar, mas eu fiz para mim poder pegar o ritmo, para mim poder sentir como é que era estar na sala e estar lá para poder fazer essa prova, tá joia? Porque geralmente são concursos, quando você pega um concurso, vamos dizer assim, menos matérias, esse concurso geralmente é um concurso que cobra mais de você, é um concurso mais cansativo. E aí você tem prova objetiva e discursiva, certo? Aqui não tem muito o que dizer. Então, isso significa, na prática, que você tem que ter momentos para estudar a prova discursiva também. E a diferença é que tem um curso de formação junto como parte do concurso.
É muito comum nesses concursos de nível intermediário e de alto nível você ter um curso de formação vinculado como etapa do concurso. Como é que funciona esse curso de formação? Você recebe uma bolsa durante um período, geralmente ali de 3 a 6 meses, no qual você já você já vai ter uma formação para trabalhar naquele órgão futuramente, tá joia? Ali, na maioria das vezes, é você cumprir o protocolo, não tem problema, né? Não é, embora você possa ainda ser reprovado, mas a experiência que eu tive do meu curso de formação é muito tranquilo, assim, é puxado porque é como se você estivesse voltando à escola, vamos dizer assim, né? Você tem que ir lá todos os dias, eu fiz na ENAP aqui, mas não tem nenhum segredo, né? Se você já passou pelo concurso, o curso de formação é muito mais tranquilo, tá bom? E agora eu vou responder uma pergunta aqui que vocês me colocaram, né? Qual cargo apostar? Quais são os cargos que devem vir nesse concurso? Então, o concurso de 2012 foram mais de 200 vagas, acho que foram 250 vagas. Esse concurso já tem mais vagas previstas para auditor, tem 300 vagas. Eu acredito muito vamos dizer assim, em uma relação, em uma espécie de depara dos cargos que estavam em 2012 para esse concurso agora, para esse edital que vai sair agora. Essa é a minha aposta, tá bom? Em maior ou menor quantidade, mas para aqueles cargos que já estavam previstos ali. E aí, dentro da estrutura da CGU, a gente tem basicamente duas diferenças. A gente tem a área fim da CGU, que é a área de auditoria e fiscalização, ou seja, são os auditores que vão auditar os órgãos do Poder Executivo Federal. E aí você tem algumas áreas, né, a área de auditoria e fiscalização, e você também tem a área meio, que aí tem a área administrativa, a área de correção, comunicação social, prevenção e ouvidoria, certo? Que são áreas meio, né? São áreas que dão a estrutura para que a CGU funcione no seu dia a dia, né? Porque a CGU, ela fornece vários produtos para a sociedade, né? Tem o portal de transparência, tem a ouvidoria, o sistema de ouvidoria que é usado por toda a esplanada, então ela tem alguns sistemas estruturantes e ela coordena algumas ações que são transversais dentro da esplanada. Então, por exemplo, o governo aberto, muitas iniciativas são tocadas pela CGU, principalmente iniciativas de transparência. Então, você tem basicamente esses dois tipos de área. Então, qual que é a minha aposta? A minha aposta é uma espécie de depara, tá? E aí, o que eu chamo a atenção? Dentro da parte de auditoria e fiscalização, tem um cargo que é geral, que no último concurso, em 2008, não existia esse cargo. Esse cargo foi criado, pelo menos não teve concurso para esse cargo. Esse cargo o concurso que saiu foi em 2012. E saiu uma quantidade muito grande de vagas na época. Saiu 118 vagas. Para você ter uma ideia, quase 50% das vagas foi só para esse cargo. Tá joia? E aí o que acontece? Quando a gente tem esse curso esse cargo com essa quantidade de vagas, eu acredito que é um cargo que vocês podem olhar com carinho, tá? Por quê? Porque é o seguinte, tem muita gente que está olhando aqui que já tem uma formação e certamente vai fazer para sua formação, certo? Mas tem muita gente que às vezes não tem uma formação específica. Por exemplo, eu não sou administrador, eu não tenho formação em direito, eu não tenho formação em TI, e aí vai escolher alguma dessas áreas. Então, se eu tivesse que escolher alguma dessas áreas, eu escolhia a área de auditoria e fiscalização geral. Tanto que é essa área, como foi ela que teve mais vagas no último edital, então eu vou fazer o ciclo baseado para essa área, porque foi a área que teve mais vagas no último edital. Tá? E aí eu vou fazer mais comentários. Mas o que eu quero dizer com isso? Se você não tem uma área específica, se você não, dentro dessas áreas que saíram no último edital de 2012, se você não tem uma dessas áreas específicas, olhe com carinho para essa área, que eu acho que é uma área que certamente, eu imagino, né, que deva ter vagas pela quantidade de vagas que saiu no último edital. E como é geral, então é mais fácil para a CGU poder manusear, poder depois fazer a gestão dessa galera que está lá dentro. Né? Naquela época, a ideia da CGU foi usar muitas das pessoas, né, dos servidores que foram aprovados nesse concurso, com perfil de TI. Tanto que tinham matérias específicas de TI. Mas assim, já adianto para vocês, as matérias específicas de TI que tinham para esse cargo são matérias de cunho teórico, são matérias de direito, na verdade. Então é você entender do ponto de vista de direito. Porque hoje na esplanada dos ministérios, né, no governo federal, a gente tem contratos milionários de tecnologia da informação e é um desafio fazer a auditoria desses contratos. E a CGU faz esse trabalho anualmente. Tanto no órgão que eu trabalhava, a FUNASA, a cada período ela ficava lá na FUNASA auditando todos os contratos que a gente fazia. Então essas auditorias são recorrentes e precisa de mão de obra para poder fazer esse trabalho, tá joia? Então aqui o Félix colocou, acredita que contabilidade geral não virá de novo? E para raciocínio lógico, acredita em estatística dentro de raciocínio lógico? Olha, para o cargo de auditor, contabilidade geral, ela teve um peso pequeno na última prova. Né? É uma matéria que, assim, você pode até colocar no ciclo,
no sentido de que você tem uma curva longa de aprendizagem, né? Você precisa de muito tempo para poder aprender. Mas é uma matéria que geralmente foi com poucas questões, as duas matérias com poucas questões. E aí eu vou mostrar na proposta de ciclo agora, certamente eu imagino que pelo menos raciocínio lógico venha, né? Venha, porque é uma matéria que rotineiramente é cobrada. Agora, contabilidade, imagino que as duas venham. Agora tem que ver essa quantidade de pontos atribuídos a essa questão, certo? E aí eu vou montar a estratégia aqui agora para você poder lidar com essas questões, com essas matérias, tá joia? No ciclo que eu vou propor para vocês aqui agora. Patrícia, esse curso preparatório é em Brasília? Eu imagino que você está falando do curso de formação, né? O curso de formação é aqui em Brasília. O curso de formação geralmente é feito pela ENAP. Na época era feito pela ESAF, mas a ESAF já é extinta, então certamente deverá ser feito pela ENAP. Então você vem e faz na ENAP. E aí tem hospedagem na ENAP, você pode se hospedar lá e você recebe uma bolsa. Você recebe geralmente metade do subsídio durante esse período do curso de formação. Tá joia? Então vamos lá, família. Seguindo aqui. Agora entrando no ciclo de estudos de fato. Tá joia? Então, deixa eu pegar aqui o ciclo de estudos. Então, como eu falei para vocês, né? O que eu fiz? Eu fiz um ciclo para auditor e um ciclo para técnico, né? Teve até um seguidor que colocou lá, faça para técnico, para a gente poder ver. Então tem para técnico também. Então aqui, nas últimas matérias que foram cobradas no concurso de 2012, a gente tem essas matérias aqui. Então a gente tem, como que era a divisão, né, naquele concurso? A gente tinha conhecimento básico, que são essas matérias aqui, tá joia? Conhecimento específico, que é constitucional, administrativo e AFO. Essas matérias aqui, esse rol de matérias, são comum a todos os cargos, tanto de área FI como de área meio, né? Como quem vai trabalhar para auditoria. Então são matérias específicas para todos os cargos, tá joia? E aí depois a gente tem as matérias de conhecimento especializado. Aqui no caso eu peguei o cargo de auditor geral, certo? Que a gente tem contabilidade pública, políticas públicas, auditoria em tecnologia da informação, conhecimento em banco de dados e técnicas de controle, tá bom? Então basicamente são essas disciplinas. O ciclo que eu vou propor para vocês, o que eu estou levando em consideração aqui? Eu estou levando em consideração aqui essa pontuação, tá joia? Essa pontuação. Então, vocês vão ver que o tempo, a quantidade de tempo que eu coloquei ali, vai ser muito proporcional à quantidade de pontos daquela matéria na prova. Então, se a matéria tem poucos pontos na prova, ela vai ter pouco tempo no seu ciclo. Se a matéria tem muitos pontos na prova, mais pontos. Então, qual que é a ideia desse ciclo, família? É que você use esse ciclo como um ponto de partida, ou seja, você pega esse ciclo e aí você vai se basear no seu nível de competência. O que é nível de competência? Você vai analisar cada uma dessas matérias e vai falar assim, dessa matéria, eu sei alguma coisa ou não sei nada dessa matéria, né? Que é o seguinte, eu não sei nada dessa matéria, zero. Ou não, eu tenho uma noção dessa matéria. Se eu tenho uma noção dessa matéria, ok, já talvez eu precise de menos tempo. Ou então não, eu tenho um domínio superficial dessa matéria. O que é o domínio superficial? Domínio superficial é quando você faz pelo menos a metade da matéria. Então você já faz o mínimo. Se você já faz o mínimo, então é uma matéria que você já tem um domínio superficial. E domínio profundo é quando você já faz mais de 70%, às vezes fecha essa matéria, já é uma matéria que você já fala, Jefferson, eu já sei essa matéria de trás para frente, já domino tudo. E aí você tem um domínio profundo. Por que esse nível de competência é importante você entender isso? Para que você possa, baseado nesse nível de competência também, ponderar o tempo que você vai dedicar para essa matéria. Então, por exemplo, vocês vão ver que para português, que é uma matéria que tem 20 pontos ali, eu coloquei mais tempo. Mas pode ser que de repente você já domine português. Eu já faço mais de 80% de português, Jefferson, eu já fecho. Então eu posso dar uma ajustadinha aqui e colocar mais tempo para outra matéria. Entendeu, família? A ideia é você fazer esse ajuste de acordo com a sua realidade. Então, como que eu fiz com o ciclo? Primeira coisa que eu fiz no ciclo, né, já observando essa questão dessa regrinha. Quando a gente olha aqui, a gente já vê claramente que conhecimento especializado teve um quantitativo muito grande de pontos, certo? Ou seja, mais de 60% dos pontos foi para a parte de conhecimento especializado. Conhecimento específico ficou com cerca de 20% e o restante para conhecimento base. Então, de acordo com isso, quando a gente vai para o ciclo, e aqui o que eu fiz? Qual foi a proposta de ciclo aqui, família? Eu fiz um ciclo de 18 horas, tá joia? Ou seja, você estudando no mínimo 3 horas por dia, de segunda a sábado. É uma proposta, como eu falei para vocês. Vocês têm que pegar isso aqui. Jefferson, eu consigo estudar mais tempo, eu tenho o dia todo para estudar. Manda brasa.
Vocês estão me ouvindo, família? Dê umas pausas aqui. Vocês estão me ouvindo? Dá só um joinha aqui pra mim, pra me ver se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Vocês estão me ouvindo? A imagem tá ok? Me dá um joinha aqui pra mim poder saber. Que apareceu 2 vezes pausa aqui, só pra mim ver se tá tudo ok. Então, sim, beleza, Amaro, obrigado. Então, seguindo aqui, família, você pode, por exemplo, aumentar as horas, né, aqui, mas é importante entender o seguinte: como o conhecimento especializado foi uma matéria para o cargo de auditor que tem 60% dos pontos, você tem que manter esse equilíbrio, né? É interessante que você mantenha esse equilíbrio. Por quê? Porque você tem que pontuar mais nessa matéria, tá joia? Então, vocês vão ver que eu vou distribuir aqui agora, vou dar um exemplo aqui, vocês já vão ver que, ó, eu tenho aqui técnicas de controle, certo? Por que técnicas de controle? Quando a gente olha aqui, ó, técnicas de controle tem 75 pontos, entendeu? Então ela tem, em relação às outras matérias, ela tem uma pontuação muito alta, né? Em relação às outras disciplinas. Então, por isso, aqui ela vai ter um quantitativo maior, certo? Aí tem auditoria de TI. Então, esse planejamento aqui eu fiz baseado com esse raciocínio, tá joia? Aqui verde tá de conhecimento especializado, preto, conhecimento básico, e em azul, conhecimentos específicos, certo? E aqui, aqui de certa forma, eu estou respondendo uma pergunta que colocou aqui relacionada a raciocínio lógico e contabilidade, né? Vocês viram lá que eu até desconsiderei raciocínio lógico em inglês aqui, por exemplo. Eu não coloquei essas matérias aqui, ó. Eu coloquei português e administração pública. Por que eu fiz isso, família? Pelo seguinte: eu entendi que raciocínio lógico e inglês são matérias que eu posso estudar depois do edital. São matérias que dá para me correr atrás em 2 meses, vamos dizer assim. Por isso que eu fiz dessa forma. Eu preferi privilegiar as matérias que têm mais pontos e as matérias que têm mais probabilidade de cair. Por exemplo, português com certeza vai cair, né? Português é inevitável. E com certeza deve ter um pouco mais de questões para português. É uma tendência. A maioria dos concursos, se você for parar para pensar que você já fez, geralmente, português tem, dentro das conhecimentos base, né, tem mais questões. E muitas vezes ela tem mais questões. Então, português vai ter. E a administração pública aqui é um pouco diferente do que é cobrado na parte de direito. Não é aquela administração pública de direito aqui, não. Aqui você vai estudar Weber, os momentos de administração pública, gerencialismo. Enfim, você vai estudar um pouco da história da administração pública. Então, é diferente de quando você estuda o direito. Então, por isso, não é uma matéria difícil, mas é uma matéria um pouco mais longa, é uma matéria um pouco mais... Você precisa de mais tempo para poder absorver e poder ter uma visão do todo. Porque você vai vendo desde lá da administração gerencial, né, chegando até agora, enfim, passando por todos esses momentos da administração. Então, por isso que eu coloquei essa aqui para vocês, tá joia? Então, aqui, ó, fechando. Então, aqui você tem técnicas de controle, com certeza vai continuar, afinal de contas é um órgão de controle e vai continuar essa matéria aqui. E aqui o que pode, né? O que pode mudar, Jefferson, né, dessas matérias? Qual que é a sua aposta? Eu aposto, assim, a minha aposta aqui é muito nessas matérias aqui, ó, por exemplo, contabilidade pública, políticas públicas, entendeu? Talvez alguma dessas matérias aqui pode ser que mude, auditoria em tecnologia da informação. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque na época, esse cargo ele estava focado bastante na parte de TI, certo? Mas, começando a estudar agora, estuda as matérias que estão no edital de 2012, se você vai fazer essa aposta, tá bom? Então, essa é a proposta de ciclo, tá joia? Para esse concurso aqui. E aí, como eu falei para vocês, devem fazer os ajustes necessários, tanto na questão de horas, quantitativo de horas aqui, certo? Isso é um ciclo de 18 horas semanais, você pode aumentar e deve aumentar, né? Aquela ideia que eu falei para vocês, como também na distribuição aqui das matérias. Por exemplo, Jefferson, eu já manjo pra caramba de técnicas de controle, já estudo para área de controle, ou então, depois de alguns meses de estudo, é natural que você avance em algumas matérias, né? Você vai sentir isso no campo de batalhas. É natural que algumas matérias você vai avançar mais rápido, outras matérias você vai ter mais dificuldade. E aí você pode fazer esse meio de campo também. Você pode pegar algumas matérias que você teve mais dificuldade, colocar um pouquinho mais de tempo. Esse ajuste, família, essa reflexão é semanal. Toda semana você pensa e vai fazendo esse ajuste, né? Como eu falei para vocês, isso aqui é um ponto de partida, tá joia? De qualquer forma, com isso você já vai estar muito bem preparado para matérias que com certeza vão estar no edital futuramente. Administrativo, constitucional, AFO, português, são matérias que são cobradas reiteradas vezes na área de controle, né? São matérias muito comuns
para essa área de controle. Então, com certeza, essas matérias devem também estar lá no edital. E aqui, basicamente, nesse planejamento que nós fizemos, a gente cobriu todas as matérias, né? A única matéria que eu deixei de fora foi inglês e raciocínio lógico, pela quantidade de pontos que foi dedicada na última prova. Foi as disciplinas com menos pontos na última prova, tá joia? Seguindo aqui, família, para o nosso próximo planejamento. E aí, o que eu fiz para o cargo de técnico, né? Para o cargo de técnico aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre o ciclo de estudos, só colocar aí, tá bom? Para o cargo de técnico. Para o cargo de técnico, o que eu fiz? Eu peguei o edital, né? O último edital, que foi um edital de 2008, a última vez que saiu o concurso para técnico. E também peguei o último concurso de técnico do TCU. Né, os concursos que houveram também para o TCU. O TCU tem uma frequência maior de concursos para técnico. Qual que é a ideia? Sentir como são as matérias que estão sendo cobradas na área de controle. Basicamente essa é a ideia, de sentir essas matérias. E não só na área de controle, mas nos concursos de um modo geral. Quais são as matérias que costumam ser cobradas para que a gente possa compor esse planejamento, certo? E como resultado de toda essa análise aí do edital, não só do edital da CGU, né, do ano passado, como também dos outros editais que têm saído para técnico, a gente chega na nossa proposta aqui de edital, tá joia? Então aqui, a gente tem, no último concurso, as matérias que foram cobradas foram essas matérias. Aqui você está vendo, né, ó, por exemplo, para o cargo de técnico, português foi 50% dos pontos foi para português, assim, é uma distribuição grande para português, né, português já... Só de você dominar português aqui, você já sai com uma grande vantagem. E aqui, ressalto mais uma vez aquilo que eu falei para vocês, entendeu? A ideia de você ser estratégico no seu plano de estudos. O que isso significa? Você pegar matérias que têm a tendência de ter mais pontos na hora da prova no primeiro momento, entendeu? Para você dominar essas matérias, porque é uma matéria que vai te dar uma diferença estratégica. Por exemplo, aqui, você tem português com 75 pontos e inglês com 5 pontos. Você não pode dar o mesmo peso. Né? A diferença é absurda de uma matéria para outra. Certo? E muitas vezes pode ser que português você domine mais rápido do que inglês. Entendeu? Então, a gente tem que ter sempre esse senso, né, na hora que a gente está analisando, de custo-benefício. Qual matéria que eu vou poder aprender mais em menos tempo? Certo? Que eu vou poder conquistar mais pontos em menos tempo. Porque o tempo é curto. Né? Por mais que agora a gente esteja fazendo um planejamento pré-edital, em autorização, mas são muitas matérias. Então a gente tem que fazer um esforço para que, com o mínimo de estudo possível, a gente consiga o máximo de resultado possível. Né? É sempre ter isso em mente, é sempre ter essa estratégia na hora de fazer o planejamento de estudos. Porque senão você corre o risco de focar em uma matéria, aprender a dominar aquela matéria, mas é uma matéria que cai poucas questões na prova. Entendeu? Então, é muito importante ter essa visão na hora que você vai fazer ou rever o seu planejamento, o seu ciclo de estudos. Tá joia, família? E aqui, essas são as matérias. Raciocínio lógico aqui, atualidades, imagino eu, informática, constitucional, matemática, inglês. E aqui a legislação específica da CGU e o regime jurídico único, que é a famosa 8.112. Família, esse edital, ele é de 2008, certo? Vocês estão vendo, se você pegar qualquer edital recente, não tem tanta mudança assim, né? Os editais, se você for pegar um edital, por exemplo, de área geral, certo? Você vai ver lá, português, noções de informática, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, certo? Então, vocês notam, um outro ponto que é importante notar, e aí entra a importância de você fazer um estudo cada vez mais pré-edital, essa coisa, de construir uma bagagem de conhecimento, é que concurso, ele é cíclico e repetitivo, ele se repete demais. As matérias se repetem em português, ainda mais quando você tem um ciclo, você tem um concurso como objetivo, isso fica ainda mais evidente. E isso ficou muito claro para mim quando eu estudava para a CGU, certo? Quando eu estudava para a CGU, ali por volta de 2010 que eu comecei a estudar para a CGU, como é um edital mais abrangente, com mais matérias, praticamente eu conseguia aproveitar as oportunidades de concursos similares, de concursos da minha área. Por quê? Eu já estava estudando a matéria. Era muito difícil sair um concurso para o qual eu nunca tinha visto nenhuma matéria. Então, enquanto eu estava estudando para a CGU, eu fui aprovado para analista judiciário, fui aprovado para técnico judiciário, fui aprovado em analista em tecnologia da informação. Porque a maior parte das matérias que eu já estava estudando eram cobradas nessas provas. Então, o que é outro ponto que é importante vocês terem em mente? Concurso, ele é um objetivo de médio e longo prazo. Né? Então aqui a gente está falando no médio prazo, a gente está falando em 6 meses ou um pouco mais.
Mas o que acontece? Você pega esse tempo, esforça pra caramba, constrói uma bagagem de conhecimento e aí você está pronto não só para aproveitar essa oportunidade, como as outras que vão surgindo pelo caminho. O concurso do TCU já foi autorizado. Certamente vai sair o edital o ano que vem. Em algum momento vai sair o edital para o TCU. É um concurso que sai reiteradas vezes, já foi autorizado, já está em andamento. E não só isso, você pode aproveitar outros concursos também que tenham matérias similares, que tenham matérias que foram cobradas com essas matérias que você estudou. Se a gente pegar, por exemplo, o concurso da PRF que saiu recentemente, vai ter matérias muito parecidas com essa daqui, né? Com esse cargo de auditor aqui, por exemplo. E olha que são concursos diferentes, de áreas diferentes, mas você pode reutilizar essas matérias que você já aprendeu. Isso se torna um ativo seu. Entendeu, família? Então, mais do que você está aproveitando essa oportunidade agora, você está criando oportunidades para você no futuro. Porque a partir do momento que você tem o domínio de várias matérias, que você tem uma bagagem de conhecimento, você tem possibilidade de brigar por vagas em outros concursos também. Então, a partir desse momento, você começa a criar oportunidades para você. Por isso que é importante essa ideia de você tomar a iniciativa, de você ser proativo, como eu falei no início da aula. Você não pode esperar. Sempre que você estiver na dúvida entre esperar e estudar, estude. Não espere as coisas ficarem boas, as condições melhorarem. Entendeu? Faça a parte de vocês. Porque assim você vai não só desenvolver cada vez mais a sua capacidade de inteligência, seu raciocínio, como também vai ficar pronto para aproveitar as oportunidades que vão surgindo pelo caminho, tá joia? E qual que é a proposta nossa, Jefferson? Você falou pra caramba aí, qual que é a proposta de ciclo pro técnico, pro cargo de técnico? A proposta de ciclo é a seguinte, aqui a gente tem português, afinal de contas, português foi, né, a metade da prova, então você vai ter uma dedicação maior para português. E aí é como eu falei para vocês, se você já tem um domínio de português, você pode, de repente, dar uma equilibrada aqui e falar assim, não, eu vou dedicar um pouco menos de tempo para português, se for o caso, tá bom? Mas você não pode, em hipótese alguma, não estudar português, mesmo que você já tenha o domínio, você vai ter que estar revisando português. Seguinte, família, uma vez que você estudou a matéria, você sempre tem que manter o contato com essa matéria, por menor tempo que seja. Você sempre tem que se manter o contato. Porque se você não mantém o contato, se você não usa, você se esquece. É assim que o nosso cérebro funciona. É assim que nossa memória funciona. Entendeu? Então, tudo aquilo que você não coloca em prática, que você não está usando, você se esquece. O que você lembra, por exemplo, da escola hoje? Ou então até da sua formação, da sua profissão. Muita gente, às vezes, faz a faculdade em alguma área e depois não coloca nada em prática. Se esquece. Então, é importante que você sempre tenha isso em mente. Uma matéria que entrou no seu ciclo, ela não vai sair do seu ciclo, ela vai sempre estar lá no seu ciclo. Mesmo que seja com tempo menor, mesmo que seja você colocando, às vezes, menos tempo do que antes. Mas você tem que continuar mantendo contato com aquela matéria para que você não se esqueça, para que você honre aquele investimento que você fez. Por isso que a revisão é tão importante, para que você consiga reter aquelas matérias que você já aprendeu e não simplesmente se esqueça dessas matérias, tá bom? Então, feito esse adendo aqui, as outras matérias que foram colocadas foi administrativo e constitucional, porque são matérias cobradas, além de ter sido cobrado no último edital, certamente deve ser cobrado novamente. É muito comum em concursos de nível médio, concursos de área geral, essas matérias serem cobradas. Informática, matemática, inglês e raciocínio lógico. Tá joia? São as outras matérias aqui. E aqui agora, família, eu vou trazer para vocês algumas sugestões de estudo dessas matérias, tá? Porque eu recebi uma dúvida hoje mesmo falando sobre como estudar inglês, né? Sobre como estudar noções de informática, enfim. Algumas dicas mais específicas sobre como estudar cada uma dessas disciplinas aqui que eu espero que sejam úteis para vocês. No caso de inglês especificamente, inglês é muito importante que você, além de ter uma hora ali no seu ciclo ou algum tempo no seu ciclo, mas que você aumente o contato com essa matéria ao longo do seu dia, ao longo da sua rotina. Então a primeira coisa que você faz é mudar a linguagem do seu celular. Coloque ele em inglês, para você forçar. Porque assim, o desafio de inglês é um desafio de vocabulário. É você expandir seu vocabulário e ter condições de ler um texto na hora da prova. Mas para você ter condições de ler o texto, você tem que ter um mínimo de vocabulário. E você só adquire o vocabulário com repetição, certo? Várias vezes, tendo contato várias vezes com aquela língua. Então, você tem que maximizar os contatos que você tem com a língua ao longo da sua rotina. Então, é colocar o celular em português, vai assistir um filme, uma série, coloque a legenda em inglês. Se force para ler textos em inglês da área que você tem interesse. Qual que é a ideia, família? É você colocar ao longo da sua rotina mais pontos de contato com o inglês possíveis. E aí, o que você pode fazer? Você pode... Sempre que você encontrar uma palavra nova, você pode tomar nota dessa palavra, uma palavra que você não conhece, uma palavra que você
nunca ouviu falar. Coloque. E aí você pode usar o Anki, por exemplo, para poder ir tomando nota disso. Você vai lá, coloca no seu Anki e aí periodicamente você vai fazendo a revisão dessas notas. Inclusive o Anki é uma das ferramentas que eu uso dentro do Revisão Perfeita para poder potencializar a revisão de vocês. Tá joia? Então, família, para inglês é isso. Informática e matemática, que são matérias mais práticas, sempre, na medida do possível, absorva aquilo e coloque aquilo em prática na sua vida, certo? Então, por exemplo, informática, noções de informática. Use o programa que está pedindo lá, teste no programa, porque assim fica muito mais fácil de você poder aprender, tá joia? Família, se a gente chega ao final da nossa aula, vocês já podem ir colocando as dúvidas de vocês aqui. Eu já vi que o Persílio colocou, o Israel colocou aqui, tá joia? Vamos lá. Persílio colocou, para auditor, você recomendaria escolher espanhol ou inglês quando sair seu edital? Aí vai da matéria que você tiver mais familiaridade, né, Persílio? Eu sempre escolhi inglês, porque era a matéria que eu já estudava, era o que eu uso diariamente no meu trabalho. Aí vai muito do que você já tem domínio, tá? Agora sim, tenha cuidado, que muitas vezes as pessoas não estudou nenhuma das matérias e falam, vou espanhol porque é mais fácil. Mas nem sempre, né? Porque assim, na prova, às vezes tem muitos falsos cognatos, você corre o risco de às vezes ser até um pouco mais difícil. Mas eu iria para a matéria que você tem mais facilidade, tá joia? Israel, professor, em que momento estudar para provas discursivas no caso da prova para auditor? Agora, eu acredito que seja pelo menos uma discursiva por mês, é importante você fazer. Pelo menos uma. Você começar a pegar o ritmo, entendeu? Você começar a entender a estrutura do texto, você começar a ter condições de fazer um texto sobre algum tópico de administrativo, de licitações. Geralmente, os concursos de auditor, né, TCU, CGU, eles cobram matérias muito práticos, né, de cunhos mais práticos, de cunho de auditoria. Então, às vezes, são questões de licitação, questões de 8.866, apesar que teve mudanças na legislação recentemente, né, mas assim, eu iria por esse caminho. Depois que saiu o edital, aí sim você começa a fazer questões mais frequentes. Uma vez por semana, por exemplo, entendeu? Você fazer uma questão de você começar a escrever, você começar a ter uma prática maior. Por que isso é importante? Para que na hora da prova você tenha condições de rapidamente fazer um texto, entendeu? Você tem que ter condições de escrever rapidamente, você conseguir montar uma estrutura base ali e desenrolar e dominar uma estrutura base. E aí também, depois que sair o edital, você já vai ter condições de entender quais são o tipo de cobrança daquela banca. Por exemplo, ESAF e CESP tinham cobranças diferentes, um pouco diferentes, né? Quando eu fiz, na época que eu fiz o concurso, por exemplo. Então, você tem que entender as especificidades da banca. E aí, quando sair a banca, que foi o edital, fica melhor você praticar mais vezes, porque você já vai ter a banca. E aí você já pratica para aquela banca, tá? Mas é importante que vocês tenham. Inclusive, dentro da Revisão Perfeita, tem um mini curso de discursivas justamente para isso. Lá eu explico a estrutura base do texto, como você, por exemplo, fazer para estudar para uma prova de atualidades, né? Temas gerais, e vai ter uma prova discursiva no final, que você tem que dominar vários temas, né? Que foi a estratégia que eu tive que usar para ser aprovado para o curso de APO, porque eu tinha uma disciplina de atualidades, não era de atualidades que se chamava, né? Mas era uma disciplina que tinha muitos temas muito abrangentes, né? Ia de FIES, a cotas, a aquecimento global, tipo assim, era uma miscelânea de temas. Então foi a forma que eu encontrei para poder ter pelo menos uma noção de cada tema e ter condições de desenrolar isso na prova. Esse mini curso está lá dentro da Revisão Perfeita. Rumo à Federal. Jefferson, você poderia falar um pouco mais sobre a vaga na área de infraestrutura, matérias, planos de estudos e outras dicas? Olha, a gente pode até fazer, no caso, o Rumo Federal, para a parte de infraestrutura, geralmente são formações de engenharia, né? Aí é o pessoal que é formado em engenharia civil, engenharia as mais variadas, né? Então, assim, materiais eu teria que trazer algum convidado aqui para poder falar sobre isso, tá? Eu não tenho, assim, eu reconheço, eu não tenho conhecimento, né? Eu trabalhei muito nessa parte de engenharia, porque na FUNASA é um órgão de saneamento básico. Então eu tinha muito contatos com engenheiros, principalmente com engenheiros da parte que faziam parte do cargo de analista de infraestrutura. Mas eu não tenho o conhecimento para te dizer quais as matérias, sim, né? Porque as matérias estão lá, dá para a gente poder montar um ciclo de estudos, como eu fiz aqui, baseado nos pontos. Mas falar um pouco mais sobre não, você colocou aqui matéria. Não, dá para a gente fazer assim, um plano de estudos específico para esse sim. Agora,
especificamente das matérias desse concurso, aí eu já não tenho muita condições de dizer, igual os comentários que eu fiz aqui para auditoria em TI, porque eu tenho conhecimento dessa parte, ou de português, porque são matérias que eu já estudei. Doug Costa, você fez concurso escadinha ou já fez o que desejava? Escadinha. Eu comecei Primeiro, eu comecei no carreirão de executivo, porque assim, eu sempre conciliei estudo com trabalho. Sempre conciliei estudo com trabalho, a minha vida toda, né? Sempre trabalhei. Então, eu entrei primeiro no carreirão de executivo. Eu lembro até hoje, o salário do edital era R$ 2.222,72. Na época que eu fui falar com um amigo meu, que foi aprovado nesse concurso, eu tava todo empolgado. Falei, cara, eu fui aprovado no concurso, né? Vou pra Brasília. Ele falou, cara, você vai passar fome com esse salário em Brasília, né? Eu falei, putz, cheguei a dar uma murchada na hora, assim. Mas vim pra Brasília, na época eu ganhava, era 1.000 e pouco líquido. E depois foi melhorando nesse cargo mesmo. E depois eu fui para um concurso intermediário, que é o analista em tecnologia da informação, aí já melhorou um pouco mais. E fui aprovado para analista judiciário, técnico judiciário, e depois eu fui para o cargo de alto nível, que é isso que eu ocupo hoje. Mas eu fiz essa escadinha assim, eu fui fazendo isso, porque eu conciliava estudo com trabalho. Sempre trabalhei, né? Então eu tinha que pagar as contas no final do mês, não tinha jeito. Félix, acredita na área administrativa novamente para auditor? Área administrativa para auditor? O último concurso não teve, Félix, para... Você falar de... Tem administrativo, né, que é o cargo meio, né? Eu imagino que possa ser que tenha, né? Imagino que tenha nesse concurso também, né? Porque o último teve vagas para administrativo área, foram 18 vagas que teve para a parte de administrativo. Agora, para a área de auditor, para auditor, a minha aposta para auditor é geral, infraestrutura e saúde. É a minha aposta, né? Para cargo de auditor, que eu imagino que deva sair para esse próximo concurso. Saúde, porque não saiu em 2012, e a gente teve a gente passou, acabou de passar, né? A gente tem um legado de contratos, um legado por conta da pandemia, né? A gente teve que ter muitos movimentos, então assim, essa, eu imagino que seja uma área que tenha, geral, pelo fato da quantidade de contratos de TI que existe na Esplanada, certo? E TI, e a parte de digitalização, a parte tem crescido cada vez mais, é uma necessidade. Tanto que você vê que a parte de TI não é a necessidade só da CGU, não. O próprio TCU também tem cargos específicos e tem se movimentado nessa direção. Então, acredito que é um cargo que deva ter vagas. E a parte de infraestrutura, pela parte de legado também de contratos que a gente tem, do PAC, né? PAC 1, PAC 2. Então, a gente tem vários órgãos de infraestrutura no país, né? DENIT, FUNASA, enfim, Ministério das Cidades também toca obra para as cidades. Então, o Ministério das Cidades não existe mais, né? Mas o que ele fazia antes. Então, assim, eu apostaria nesses 3 cargos. Acredita em vagas em outras capitais? Eu acredito muito no espelhamento, como eu falei para vocês, né? Do que saiu no último digital para esse. Aí tem que olhar capital a capital. Mas, geralmente, relacionado a vagas, família, o lado bom agora, com a questão do teletrabalho, facilita mais essa questão de vocês poderem, por exemplo, ser aprovado aqui em Brasília e futuramente pedir uma remoção. Remoção é só com 3 anos, pelo menos foi assim no último edital. Mas poder trabalhar em outro lugar remotamente, né? Isso tem se tornado uma realidade cada vez mais comum aqui em Brasília. Muitas pessoas estão voltando para suas cidades de origem, mesmo que a sua lotação seja aqui em Brasília. Ele está lotado aqui em Brasília, mas trabalhando remotamente em outra cidade. Então, o teletrabalho facilita muito essa questão das vagas. Então, assim, se eu fosse fazer hoje, eu iria fazer para os lugares que tem mais vagas. E depois eu me preocuparia com essa questão de teletrabalho, certo? Para poder ir para um outro lugar. Rumo Federal, muito obrigado, Jefferson. Seria perfeito se fosse possível trazer alguém na área de infraestrutura lá da CGU. Sim. É uma área mais específica, né? Não, com certeza. Se eu conseguir, Rumo, eu faço alguma coisa aqui, tá joia? Persílio, prevenção e ouvidoria, você acha que sai também? Acredito que sim, Persílio. Porque assim, a CGU, como eu falei para vocês, a CGU ela tem um papel muito forte em coordenar políticas públicas de transparência. Então, por exemplo, iniciativa de governo aberto. Eu lembro quando eu trabalhei no Ministério da Economia, na área de dados abertos, que é inclusive uma política hoje que é tocada pela CGU, né? Então eles têm uma carência muito grande de profissionais nessa área, né? Então, assim, eu imagino que deva ter, sim, nessa parte também. E tem uma necessidade, né? É uma parte das missões da CGU, né? A patroa colocou uma pergunta aqui, ó, que eu não tinha lido. Valeu, meu amor. Técnico tem discursiva? Tem sim. Técnico também tem discursiva. E aí aplica-se a mesma coisa que eu falei antes, né? Você tem que ter uma prática, tem que ter uma rotina de escrever. Por que é importante
família, essa questão de você poder ter a rotina de escrita. Porque a gente não tem o hábito de escrever na nossa rotina, né? A gente escreve, mas assim, então a gente não domina isso. E muitas vezes a gente deixa sempre para depois, a gente vai deixando sempre para depois. O que acontece? Às vezes você não consegue desenvolver essa habilidade em curto espaço de tempo, você precisa de mais tempo para poder escrever, às vezes você passou pela escola, faculdade e não dominou essa habilidade. Então é importante que vocês possam fazer esse tipo já começar com essa habilidade agora, começar a escrever já a partir de agora para poder dominar essa habilidade. E não tem nenhum segredo, família, né? Geralmente você tem alguns formatos específicos para esses concursos, mas não tem segredo nenhum não, assim, geralmente você já tem um formatozinho previamente definido. O maior desafio é você dominar a matéria, tá bom? Lorena, olá professor, acha que para a área de correção vai... Eu imagino que sim também. É o que eu falei para vocês, família, eu imagino que as mesmas vagas que saíram no edital de 2012 devem sair também nesse edital agora, às vezes com mais ou menos vagas, incluindo aí, no caso, a área de saúde para a área de fiscalização. Essa é a minha aposta, né? Assim, certeza mesmo essa conta de edital sair, tá joia? Júlia, aceita a graduação? Essa eu não sei te responder, se aceita tecnólogo, tá? Eu tenho quase certeza que sim, mas assim, cabe pesquisar um pouquinho mais. Eu vou pesquisar, eu devo colocar lá nos stories depois, tá bom? Aí você confere lá nos stories, mas eu acho que, porque ele coloca lá curso em nível superior, né? Eu acredito que sim, como ele não coloca bacharel em alguma coisa, mas eu vou pesquisar direitinho e eu coloco lá, tá joia? Família, muito feliz com a participação de todos vocês aqui, tá joia? Mais dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade para colocar lá na consultoria grátis, tá joia? Na medida ali no intervalo entre os cuidados com a pequena aqui da família, eu vou respondendo lá vocês também do trabalho, né? Afinal de contas, eu ainda sou servidor público também, a gente concilia tudo isso. Mas todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá, tá joia? E na próxima terça-feira, às 21 horas, a gente está aqui de novo com mais uma live para poder fazer diferença na vida de vocês, tá joia? O meu objetivo é que vocês estudem bem, estudem do jeito certo, não fiquem pelo caminho conquistar a aprovação de cada um de vocês, tá joia? E como falei, família, que os próximos meses sejam os meses de mais estudo na vida de vocês. Não percam essa oportunidade, não percam essa chance. É um concurso de alto nível, vocês já enxergaram essa oportunidade, agora é estudar todos os dias para aproveitá-la, tá joia? É isso, família. Até a próxima terça. Um abraço.